Queridos, química descritiva. Agora, falando do oxigênio. Mas calma aí. Oxigênio do bem, que é o que estamos acostumados a falar, e o oxigênio da morte, que tem que ser falado. Pois bem, o oxigênio, ele é do bem, justamente porque na respiração a nível celular, lá no mitocôndrias, o oxigênio é fundamental para queimar a glicose. A glicose vai se oxidar para gás carbônico e água. Nós sabemos que o oxigênio tem carga menos 2, vezes 2 dá menos 12. O hidrogênio tem carga 1, 12 positivo, 12 negativo, dá 0. Conclusão, o NOx desse carbono da glicose é 0. E o NOx do carbono no gás carbônico, ele é mais 4. Então, claro, esta reação de queima nada mais é do que uma oxidação. E quem é que faz a oxidação da glicose? O oxigênio, o gás da vida, sem o qual nós não temos a energia da queima da glicose. A energia vem da queima da glicose a nível celular. Por isso que ele é do super bem. O oxigênio também, ele é oxidante de qualquer combustível. Qualquer combustível pode ser para automóvel ou para não, qualquer coisa que você queime, você está fazendo uma oxidação. Porque o NOx do carbono vai passar, como vimos aqui em cima, vai passar para mais 4. O carbono tem NOx menos 4 até mais 4. Chegou no máximo da sua oxidação. Os carbonos da molécula viram CO2. E os hidrogênios da molécula do combustível vão virar água. E a energia. A mesma energia desprendida na queima da glicose é também a energia desprendida na queima do combustível. Nós sabemos, reação química é quando as moléculas dos reagentes se destroem todas. Os átomos ficam isolados e, dentro das reais afinidades, os átomos se reagrupam. E ao reagrupar, vai dar gás carbônico e vai dar água. Esta situação de produto é uma situação de um nível de energia bem baixo, porque é estável. E a situação de energia do reagente com oxigênio é uma energia alta. Passar de uma entalpia alta para uma entalpia baixa é ter uma diferença que é emitida. Portanto, é reação exotérmica. Como fonte de calor, qual é a substância que nós usamos? O comburente oxigênio, para queimar o combustível. O oxigênio, ele é produzido na fotossíntese, maravilhosa, no verde das plantas. O gás carbônico se reduz ao oxigênio. Os carbonos têm carga 4 e passam para a carga 0. O oxigênio tem carga menos 2 e passa para a carga 0. A fotossíntese é uma redução. É justamente o contrário da oxidação, que acontece na respiração animal e na queima de combustível. Esta reação produz oxigênio. E este oxigênio é o que abastece a nossa atmosfera, de 21%. Com detalhe importante, nos mares, o oxigênio ele tem pouca solubilidade, porque ele é um gás apolar e a água é polar. Então o oxigênio gasoso não fica dentro d'água, mas ele é produzido dentro d'água, pelo fitoplâncton. Não só o verde faz fotossíntese, mas o fitoplâncton também faz fotossíntese.
A obtenção do oxigênio a nível industrial, em grande quantidade, se faz pela destilação. Destilação não é quando você aquece para vaporizar e depois condensa para resfriar? Exatamente. Vamos pegar o ar atmosférico, essa mistura de gases no qual se destaca o nitrogênio, com 78%, 0,06% de argônio e 21% de oxigênio. Esses são os três principais do ar. Se você pegar o ar que nós conhecemos, ar, uma mistura de gases no estado gasoso, blá, 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 e passar por uma compressão e um resfriamento intenso até menos 200 graus Celsius. Então imagina lá, essa mistura de gases estão a menos 200 graus. A temperatura ficou tão baixa que o ar gasoso ficou líquido. É uma mistura líquida de 3 gases principalmente, a menos 200. Pronto. Então você passou para esse estágio, é o ponto inicial da destilação. Agora vamos lá. Se você aquecer, você vai ter a vaporização e depois a condensação. Aqueça essa mistura. Essa mistura aumenta de temperatura e quando você baixa um pouco, baixa para 195, o nitrogênio gasoso fica líquido. Então haverá uma vaporização e uma condensação na forma de líquido. O nitrogênio líquido, ele é obtido a menos 195. Você não está a menos 200? Menos 195 é o primeiro. O primeiro que aparece é o nitrogênio. Aí você conhece caminhões que transportam nitrogênio líquido. Aí você sabe de filmes aonde o nitrogênio vaza e congela tudo. Por quê? Olha a temperatura em que ele está. Bom, o próximo nesse aquecimento, que vai ser separado, é o argônio. E o terceiro vai ser o oxigênio. Esse é o oxigênio que é transportado para os hospitais. Os hospitais como fonte de respiração a nível celular. Para esta época de coronavírus, problemas respiratórios, o oxigênio é fundamental, porque essa energia não pode parar de ser dada para o paciente. Porém, nem tudo são flores. Vamos analisar umas aulas que eu criei na época que eu estava fazendo radioterapia, um tratamento de neoplasia de próstata. As aulas são as aulas 260, particularmente essa, a 260.13, é uma aula lá do site quimicaauseodispor.com, que trata desse assunto com mais detalhes. Se você tende para medicina e tal, é super recomendável. Mas se você não tende para medicina, tu merece saber. Tu merece saber que o oxigênio, o gás da vida, aquele que entra na respiração, aquele que entra nas combustões, aquele que é produzido por fotossíntese, aquele que é obtido industrialmente pela destilação do ar previamente liquefeito, aquele oxigênio, ele tem uma facilidade extraordinária de capturar elétron. Se o oxigênio, uma molécula diatômica, onde os 6 elétrons do oxigênio estão ligando aos outros 6 elétrons do outro átomo através de uma dupla ligação. Esta molequinha estável, ótima, ela recebe um elétron a mais. O elétron a mais, eu estou identificando em verde. A chegada desse elétron faz com que a molécula neutra passe a ser negativa.
Este processo foi um processo de redução capturando elétron. Da mesma forma que este oxigênio se reduziu para oxigênio negativo, o oxigênio negativo volta para o oxigênio normal. De que maneira? Dando elétron para a molécula e tirando elétron da molécula. Só que tem um probleminha. O oxigênio captura o elétron da onde? Do corpo humano. Estamos falando da parte interna do nosso organismo. O oxigênio gasoso circula pelo sangue e captura elétron, da onde eu já vou te dizer. Da mesma forma, esse peróxido, ou melhor, superóxido, como ele é chamado, ele pode devolver elétron. E ao devolver elétron, volta a ser oxigênio gasoso. Porém, quem é que vai pegar o elétronzinho que ele vai dar? Aí é que o bicho pega. Nós que temos o nosso DNA de toda a nossa família, nós que temos o RNA, que se multiplica, graças a Deus, se multiplica do bem, nós que temos a polimerase. O que é a polimerase? É quem catalisa a polimeração do DNA a partir de monômeros naturais. Os fosfatos, os açúcares ciclizados, as bases nitrogenadas, os componentes do DNA e do RNA, se o elétron do superóxido for dado para um integrante do RNA, do DNA, este componente sofre oxidação. Da mesma forma que o oxigênio natural se reduziu pegando elétron, o oxigênio superóxido se oxida, perdendo elétron para um gene que se altera. Este gene que receba esse elétron será um gene alterado. Então nós teremos um RNA com um integrante oxidado, não é mais o mesmo, não vai dar uma polimerase perfeita que catalisa a polimerização a partir de monômeros naturais. A neoplasia, dito câncer, a neoplasia maligna, é a replicação anormal do DNA pela exposição das células cancerígenas oxidadas por radicais livres do oxigênio e nitrogênio. Vamos por partes. Primeiro, o que são radicais livres? Radicais livres são átomos ou grupo de átomos com elétron desemparelhado. Olha aqui, ó, esse superóxido é uma molécula que tem um elétron desemparelhado. Esse verdinho não foi recebido para criar o superóxido. Esse elétronzinho é um elétron desemparelhado. Ao ser doado para alguém, volta ao normal. Mas ao ser doado, vai oxidar esse alguém, vai alterar o gene. Será um gene alterado graças ao radical livre. E o radical livre de que eu estou falando é um radical livre do oxigênio, que é um radical livre quase que natural, porque a presença do oxigênio é normal no nosso corpo. Porém, há outros radicais livres na base de nitrogênio. São os nitritos, nitratos, todos aqueles componentes de carne vermelha industrializada. Aquela coisa gostosa pode ter produtos, células cancerígenas provocadas pelo radical livre com nitrogênio. Da mesma forma que esse radical livre se oxida e reduz, altera a espécie do DNA, da mesma forma o nitrogênio. O que falar então dos componentes do cigarro? O cigarro tem centenas de componentes. O que falar das drogas? As drogas têm inúmeros isômeros ópticos, isômeros geométricos, que parecem
Mas não são a mesma coisa. Um isômero é diferente do outro. Portanto, repetindo por valer a pena, polimerase é o normal, é aquele enzima, na verdade é uma proteína. A polimerase catalisa a polimerização, a replicação das células do DNA, a partir de monômeros naturais, sem terem sofrido oxidação. Neoplasia maligna, ou câncer, é a replicação anormal. Essa célula replicada em cima de uma substância alterada pode ser uma replicação doida. Ela se multiplica doidadamente e não para mais. É uma replicação chamada câncer, que toma conta do órgão da pessoa. E é tão normal, se você não teve na sua família, talvez possa vir a ter, é um mal que começa pelo oxigênio, que pode ser da morte, pelo fato dele se oxidar. Mas continuemos. Da mesma forma que o O2, tão bom lá atrás, que passou a ser um superóxido pelo recebimento desse elétron, esse superóxido, ele recebendo mais um elétron ele já tinha, recebe mais um elétron verdinho e recebe mais um H. Então o superóxido vira peróxido. O peróxido de hidrogênio, que a gente chama água oxigenada. No peróxido de hidrogênio, nós temos OH ligado a OH. É uma outra estrutura. Se o peróxido, por sua vez, receber mais um elétron e receber mais um H, você vai ter a quebra do peróxido produzindo água e hidróxido. O que vem a ser hidróxido é o OH negativo, porque você poderia criar um OH neutro. No peróxido, tu tem 2 OHs neutros. Agora, com a chegada desse elétron a mais, tu tem um OH negativo, que veio da quebra do peróxido de hidrogênio. Este hidróxido, por sua vez, recebendo mais um H, completa 2 moléculas de água. Aonde então nós vemos, numa visão geral, de que o oxigênio molecular tem carga zero, a polaridade perfeita, enquanto que o oxigênio na molécula de água tem carga -2. Então, observemos, há uma redução do oxigênio no decorrer desse processo. E esta oxidação implicou em ter assento elétron no meio do caminho. Se, porém, o oxigênio da água fizer o caminho inverso, para fazer o caminho inverso, ele tem que se desfazer dos elétrons que recebeu no caminho. A vinda do oxigênio -2 para o oxigênio 0 implica em dispensar elétron. Esses elétrons que estão sendo dispensados é que vão provocar a oxidação. Pronto! Esta era a explicação que eu queria te dar. O oxigênio, ele pode ser o causador da oxidação dos genes que vão fazer a replicação do DNA. Então, causador do câncer. Só que isso só acontece em circunstâncias com outros elementos. O cuidado, a prevenção é a melhor saída. Para o seu print, tote ao seu dispor.